O Patrício começa a colocar dificuldades para reconhecer a Malu como filha e diz que ela tem que lembrar de tudo que eles tiveram que fazer para poder reconhecer a Estefânia como filha, e demorou tanto os trâmites que tiveram até que cancelar. A Cecília responde que dessa vez não terão mais que cancelar nada porque a Malu sim é a verdadeira filha deles, e pergunta ao Patrício o que tem que ser feito. O Patrício diz que eles têm que ir com 2 testemunhas que saibam com certeza que a Malu é filha deles. A Cecília diz que um desses pode ser o padre Anselmo. O Patrício pergunta se ela realmente acredita que o padre iria. A Cecília diz que claro que sim e pede para que ele, o Patrício, fale novamente com o padre para que assim eles registrem logo a Malu como filha deles imediatamente. O Patrício diz que não está disposto a registrar a Malu dessa maneira e como ele vai dar o sobrenome dele contra a vontade dela. A Cecília pede que ele faça isso por favor. O Patrício fala que a Malu não tem interesse em saber quem são os pais dela. A Malu não quer nem saber dela e nem muito menos dele. A Cecília, fazendo seu belo papel de mãe, está disposta a fazer o que for preciso. Por mais que o Patrício coloque dificuldades, a Cecília vai para cima e diz que a Malu nem suspeita que eles dois são os pais dela. O Patrício pergunta se essa atitude vai mudar alguma coisa quando ela souber, e isso será totalmente ao contrário, ela vai repudiar eles mais ainda. Já a pobre da Cecília, muito aflita, se ajoelha e pede para que ele tenha piedade dela. O Patrício diz que já tinha dito a ela que a Malu é muito dura e que se algum dia a Malu souber que ela, a Cecília, é mãe dela, sem dúvidas ela vai se irritar com ela e será muito pior porque ela vai fazê-la sofrer. E ia também querer se vingar das supostas ofensas que ela sofreu ali na casa deles, e diz que é melhor que ela, a Cecília, renuncie a Malu, e que é melhor que a Malu nunca saiba da verdade. A Cecília diz que não, que nunca ela faria isso. O Miguel pega o papel e lê e depois pergunta o que significa isso. A Viviana diz que isso é o teste que ela acabou de fazer e que ele confirma que ela está grávida e que fez em um laboratório em que o Eduardo manda os pacientes dele e ali mostra que deu positivo. Ele então amassa todo o papel do exame e a cena vai para a Ofélia, que questiona a Viviana para onde que ela foi. A Viviana diz que foi fazer um teste. A Ofélia se assusta e pergunta um teste? Um teste de quê? A Viviana responde que de gravidez e deixa ainda mais a Ofélia assustada e sem entender nada por que um teste de gravidez e pede para que ela, a Viviana, explique isso melhor. A Viviana diz que acha que não seja tão difícil entender isso. A Ofélia pergunta se ela quer contar alguma coisa. A Viviana diz que sim e que não entende para que tanto rodeio e revela que está grávida. E deixa ainda mais a Ofélia chocada e sem entender nada. Já o Leopardo está tentando de todas as maneiras levar a Lírios para um hospital para que assim ela possa ter o seu filho com segurança. Só que para onde ele vai tem muita água e não dá para passar de forma alguma. E nisso a Lírio está muito cansada e não aguenta mais esperar. Então ela chama a atenção do Leopardo e pede para que ele mesmo traga o filho dela ao mundo. E pede que ele mesmo faça isso, por favor. O Leopardo apenas balança a cabeça falando que não. A Viviana está sendo questionada pela Ofélia, que pergunta se é verdade que ela vai ter um filho. E afirma que para ela, a Viviana, ela tem que contar toda a verdade. A Viviana diz que sim, isso é a mais pura verdade, e antes que ela pergunte, ela já afirma que o filho que ela espera é do João Miguel. A Ofélia não quer acreditar de forma alguma na Viviana e pergunta novamente se realmente ela não está mentindo e se isso não é uma invenção dela para evitar uma separação. A Viviana diz que não é nenhuma invenção e teria preferido 1000 vezes que isso não fosse verdade só para ela poder deixar para trás toda essa angústia e ela poder normalizar a vida dela, mesmo que seja para deixar para trás o marido dela e sua filha. O Miguel está inconformado e nesse momento o Eduardo chega e pergunta a ele o que aconteceu. O Miguel apenas mostra a ele o exame. O Eduardo olha e não dá uma palavra e fica pensativo. A cena corta e vai para o Leopardo, que está tentando mais uma vez outro lugar que eles possam levar a Lírios para ter o seu bebezinho com segurança no hospital.
Já dentro do carro, a Lírios está muito fraca e pergunta o que aconteceu. A Candinha diz que nada, só parece que o rio encheu e talvez eles não vão poder passar por ali. E pede para que a Lírios não se preocupe, que eles vão pelo outro lado para que assim eles cheguem logo no hospital. E ela vai ver que assim que chegar no hospital, eles vão atender ela em 1 segundo para que assim ela se sinta muito melhor. A Lírios, por sua vez, diz que não está aguentando e que está passando muito mal. A Candinha pede para que ela não fique falando isso porque vai correr tudo muito bem. A Lírios diz que acha que vai morrer e pode perder o filho dela. A Candinha, muito abalada, diz que não. O Eduardo, depois de ver o exame, ele diz que, levando em conta a situação que o Miguel leva com a Viviana, isso não é uma notícia agradável. O Miguel diz que, na verdade, ele nunca acreditou quando ela disse que eles tinham tido uma relação e que pensou que tinha sido invenção dela para que assim eles voltassem a ter um casamento normal. O Eduardo pergunta então o que ele vai fazer, porque ele mesmo disse que a Viviana está esperando uma decisão dele. O Miguel diz que não sabe e não tem nem ideias do que ele vai fazer. O Eduardo dá uma solução e diz que vai investigar e vai procurar saber neste momento como ela, a Viviana, conseguiu esse exame. E vai ao laboratório dar uma checada nesse momento e volta em breve. E sai e deixa o Miguel com esperanças que tudo isso seja mais uma mentira da Viviana. Depois de um tempo, o Eduardo volta e o Miguel corre até a ele e pergunta o que foi que ele descobriu. O Eduardo revela que isso tudo é verdade e deixa o Miguel abalado. O Eduardo diz que falou com gente da confiança dele e eles falaram que a Viviana esteve no laboratório e que se submeteu a um teste de gravidez. E ela esperou o teste até que eles entregaram a ela e falaram que ela estava extremamente nervosa enquanto esperava. O Miguel, muito triste, diz que nesse caso não há a menor dúvida que a Viviana está grávida. O Eduardo diz que não. O Miguel agradece pela ajuda do Eduardo, pede licença e vai saindo. O Eduardo pergunta para onde ele vai. O Miguel diz que vai falar com a Viviana. E ao chegar, a Viviana já questiona o Miguel e diz que ele demorou muito. O Miguel diz que demorou o necessário. A Viviana diz que tudo bem e que imagina que ele já deve ter tomado uma decisão sobre a novidade deles. O Miguel diz que sim, ele já tomou a decisão dele. A Viviana pergunta qual foi, se ela vai ficar ou ela vai embora. O Miguel diz que ele não pode negar um teto e nem sua proteção a um filho dele. E para ser sincero, ele nunca desejou ter outro filho com ela e que na noite que eles estiveram juntos, não houve amor da parte dele. Mas que se Deus quis que esse filho viesse ao mundo, ele vai aceitar e vai amar como tem que ser. A Viviana, doida para dar uma risada e se segurando, ela pergunta então se ela pode ficar na casa dele. O Miguel diz que sim, ela pode ficar. E a Viviana comemora que o seu plano deu certo.